Bom, companheiros, eu queria assim, tentar explicar como que eu penso sobre o nascimento de Deus. Né? Mas para isso a gente tem que usar um pouco a imaginação, né? E fazer assim. Eu pelo menos faço dessa forma. Né? Eu é, uso a imaginação e eu me elevo lá para fora. E lá de cima eu vejo a Terra com outros olhos. Né? Eu subo, né, para observar as coisas assim, né? Aí eu lembro daquilo que eu descobri, daquilo que eu conheci, né? E tento entender e compreender as coisas que me rodeiam, né? Então eu estava pensando assim que para entender o conhecimento, o nascimento de Deus, né, precisa usar a imaginação, né? E buscar se elevar, assim, e olhar e imaginar. Vamos usar agora, vamos lidar agora com o espaço de tempo, né? O espaço de tempo. Imaginar o seguinte: dentro de todo o universo, lá no princípio, antes de, né, nos princípios, né, no núcleo do universo, houve se formou uma, uma formação, uma criação, uma, um organismo se organizou, né? O núcleo se organizou. E dentro do universo, né, aquele núcleo, aquilo é a pérola da essência, né? Mas só que havia uma coisa: ainda não havia nascido Deus. Até essa organização, esse organismo, né, aqui no núcleo, né, nesse sistema solar, dá a entender, dá a imaginação, assim, da semelhança da imagem de um organismo humano, né, como coisa organizada, como se aquele ponto fosse o útero, o espaço fosse o útero, né, do universo. Então, na mulher, né, a continuidade de nascimento, de presença, né, de luz, estaria também o útero de um corpo físico, né, que seria o universo, os elementos do universo. Ah, bom, isso é uma coisa dessa aí de comparação da imagem e semelhança de Deus, né? Mas não é exatamente disso, exatamente para entender o nascimento de Deus. Agora, então, observando lá de cima, faço o seguinte, faço o seguinte: veja todas as coisas, todas as maravilhas da natureza, todos os seres animados, né? Todos os animais. Né? Agora, venha, assim, volta para você, sozinho, só você, porque não é antes do princípio, quer dizer, não há ninguém. É, imagina, né? Você é o primeiro, é você que tem. Agora, imagine como que é o seu estar presente, como é que você está. Dessa forma, eu imagino que se você se aprofundar no sentimento de como que se colocando naquela situação, né? Eu acredito que com o tempo, com o passar dos tempos, né? Em algum momento você vai se sentir é, só, solitário, sem perspectiva, sem continuidade. Agora imagine você, sim, que essa consciência tem que ter um receptáculo. Né? Então, segundo as crendices, o animal humano, né? O animal, né? Quer dizer, Deus humanizou o animal. Deus humanizou. O animal, Deus, é aí que está que eu digo que Deus nasceu. Porque a consciência, a percepção, o ver, o estar presente, se deu. Quer dizer, foi o primeiro homem, primeiro animal humano. Então, para mim, foi aí que Deus nasceu. Certo? Aí se coloca você, companheiro, lá. Talvez até com poderes, porque talvez você tenha, assim, certo? Um relacionamento, quer dizer, emanação, né, de energias, né? Que tenha controles, né? E você seja poderoso. Então, é só você, um. Certo, companheiro?
com toda a sua, é claro, experiência, né? De todos os acontecimentos, né? Lhe dando a entender a existência, você prepara para que você se reproduza e de si tire um segundo elemento. Um segundo elemento que as pessoas, nas leituras de história aí, chamam de mulher, ou Eva, né? Então, dessa forma ficaria. Dois elementos. Né? Um e outro. Mas quem é Deus? Nenhum é Deus. Não há Deus. Porque só há eles. Né? Então, é por isso que eu digo que Deus nasceu. Deus nasceu quando a consciência da existência se deu no animal humano. Aliás, quando a consciência humanizou, né, o animal das formações do universo. Eu penso até que é mais adequado eu acreditar num Deus desta forma, que para mim é explicável, do que acreditar numa ideia, numa suposição de um pensamento de que, de repente, uma presença do nada decidiu fazer tudo, explica tudo, faz tudo, fala e acontece, mas não se digna a dizer de onde veio. Quer dizer, as pessoas ficam acreditando naquelas coisas. Né? E também acreditam em Jesus, no Cristo. Acreditar em Jesus, tudo bem, porque Jesus foi um sábio, né, que foi relevante no seu tempo. Agora, acreditar no Jesus Cristo, isso é uma papelada. Nossa Senhora de Fátima, Maria não sei do que, Santo Antônio, essas estátuas que estão tudo adoradas por aí. Companheiros. Não, para conhecer a Deus, primeiro, se uma pessoa se digna a buscar conhecer a Deus, ele sabe que os que estão ao redor não são deuses. Porque para conhecer a Deus, precisa discernir de tudo o que conhece. E quantos deuses existem ao nosso redor? Como conhecer a Deus? Bom, já falei bastante. Eu penso assim, companheiro, que as pessoas que tentarem imaginar, quando for pensar, se assim, fecha os olhos, né, e, imagine que você pode se pôr lá em cima, lá longe, de modo que a tua visão veja do tamanho que ele for adequado ver, né? Observar. Aí você se põe lá mentalmente, ele se põe lá, e dali você pensa, você raciocina, lembra de todas as coisas que você conheceu, que você descobriu. Eu penso que assim, eu acho que é mais fácil de a gente tentar compreender o que é que pode sustentar o nascimento de Deus. Bom, outra hora eu vou falar sobre o lugar, aonde está Deus. Vou falar outro dia, eu já vou adiantar, mas quando eu for comentar de novo, eu vou falar que Deus está no coração de cada um de nós. Esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.